gente vai continuar no assunto que a gente estava falando de estrutura atômica. A gente vai falar sobre relações atômicas hoje. Vou começar a compartilhar minha tela, como eu tenho feito normalmente. O compartilhamento de tela vai começar a ser feito. Vocês vão ver aí o meu slide. Olha lá o meu nome. Eu sou o Júnior, vocês já me conhecem. Acredito que eu já tenho me apresentado outras vezes. Mas, e como eu disse, me apresento de novo. Como eu disse, a gente vai falar sobre relações atômicas. São 4 relações atômicas que a gente vai ver. A primeira delas, em relação a isótopo. Gente, sempre a letra que eu marcar ali em vermelho vai estar indicando alguma coisa para a gente. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Então, isótopos, prótons, o P e o P ali é o que eu marquei. Então, átomos que têm o mesmo número de prótons. Cuidado, não é que tem o mesmo número de prótons e tem o mesmo número de massa e de nêutrons, senão seria um átomo exatamente igual um ao outro. Então, para ser isótopo, tem que ter o mesmo número de prótons, mas tem que ter alguma diferença, né? Por exemplo, esse cara daqui, carbono 12, 6. Vamos com um pouquinho de calma nesse início, mas recordando que a gente já viu nas outras aulas, na outra aula, melhor dizendo, na aula da semana passada, que vocês viram. Então, esse cara, desse carbono, qual é a massa dele? A gente tem como descobrir. A massa desse carbono é 12, massa 12. E o número de prótons, o número atômico? Quanto que vale o número de prótons ou o número atômico desse carbono? Vou botar ali, o número de prótons ou o número atômico é 6. Lembrando, 2 valores. O maior deles é a massa, 2 valores são dados, né? O maior deles é a massa. O outro é o número atômico. Massa é 12. E o número atômico, então, vai ser 6, como está aqui indicado, como a gente falou. E o número de nêutrons? A gente lembra que massa é próton mais nêutron. Se a massa é 12 e o número de prótons é 6, significa que a gente vai ter aqui um total de nêutrons igual ao número que vai somar com 6, que é o número de prótons, e chegar a 12, que é o número de massa. Esse número é o próprio 6, o número de nêutrons é 6. E para lembrar, o número de elétrons é igual ao número de prótons se for um átomo neutro. Se não for um íon, isso daqui não é um íon, é um átomo neutro. Então, o número de elétrons aqui, portanto, vai ser igual a 6. Então, o número de elétrons, de fato, é igual a 6. A gente já viu um pouco na aula anterior, no módulo anterior. Vou falar todas as grandezas para esse carbono. Quando eu comparo com outro carbono, carbono 14, eu digo que os dois são isótopos. E aí, normalmente, quando é falado esse tipo de coisa, é falado principalmente no assunto de radioatividade, que é um assunto extremamente importante, que vocês vão ver um pouco mais a fundo mais para frente. A gente pode falar que o carbono 12 e o carbono 14 são isótopos. Ele pode ser um isótopo radioativo. Quando fala de um isótopo radioativo, se refere a alguém que tem o mesmo número de prótons, principalmente tem número de massa diferente. E se tem o mesmo número de prótons e o número de massa diferente, fatalmente o número de nêutrons vai ser diferente. Eu vou explicar por que disso. Então vamos lá. Carbono 14, 6. Massa dele, 14. Número de prótons, o número atômico, 6. E número de nêutrons? Isso aqui é 6 e aqui é 14. 6 mais quanto vai ser igual a 14? Para eu achar o número de nêutrons? 8. 6 mais 8 igual a 14. O número de nêutrons são 8. E elétrons? Elétrons são 6. Olha lá. 6 elétrons é o que a gente tem. Quais grandezas são iguais de um lado e do outro? Para um carbono e para o outro? Para esse carbono, esse daqui, e para esse, carbono 12 e carbono 14, as grandezas iguais são o número de prótons, que é igual ao número atômico, é a mesma coisa, que aqui é 6 e aqui é 6, e o número de elétrons, que aqui é 6 e aqui também é 6. A gente considera isso aqui como isótopo. A gente vai ver quando que é um átomo isoeletrônico um do outro. Vai ter uma outra configuração, a gente pode dizer assim, a gente pode interpretar assim. Então, para ser isótopo, tem que ter o mesmo número de prótons. Tem o mesmo número de prótons esse e esse. E que tem diferença. A massa é diferente, o número de nêutrons é diferente, por aí vai. Certo? Vimos então que são isótopos. A gente parte para o segundo. Desse para esse, mudou só a letra N, né? Isótomos. Pela lógica, você já deve saber o que são isótomos. É quando tem o mesmo número de nêutrons. Então, átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas que vão ser diferentes em relação à massa e ao número de prótons, como a gente já viu um pouquinho, para não ver um pouquinho no outro exemplo, para não ser exatamente o mesmo átomo. Então, exemplo, potássio 39 e 19. Massa desse potássio, vamos com um pouquinho mais de calma também, 39. Lembrando que a representação normalmente está assim, né?
elemento, símbolo, né? Aqui na esquerda superior, a massa. Aqui na esquerda inferior, o número atômico. A gente pode ver desse jeito também. Lembrando que isso é normalmente, nem sempre vai aparecer dessa forma. Aí, em geral, a gente falou na aula passada, o número de massa vai ser maior do que o número de prótons. O número de prótons vai ser igual a 19, e são esses dois valores que são dados, né? E o número de nêutrons, lembrando que massa é próton mais nêutron, de novo, então o número de nêutrons vai ser 20. Já coloquei um pouquinho mais rápido. E de elétrons é igual ao número de prótons se é um átomo neutro. Se está no estado fundamental, de fato é um átomo neutro. Se tem 19 prótons, vai ter 19 elétrons. Eu vou olhar outro elemento químico, outro átomo de outro elemento químico. O cálcio 4020. Olha que a massa dele é diferente. Aqui é 39, aqui é 40. O número de prótons também. Aqui é 20, aqui é 19. Por quê? 40 e 20. 40 e aqui é 20 o número de prótons. Se aqui a massa é 40 e o número de prótons é 20, o número de nêutrons tem que ser também o número 20. Então o número de nêutrons é 20. Aqui também o número de nêutrons é 20. E elétrons aqui é igual ao número de prótons no estado fundamental, como átomo neutro, de fato, tem 20 prótons, vai ter 20 elétrons. Ou seja, quais são as grandezas, ou qual é a grandeza que é igual entre um átomo e outro, entre o potássio e o cálcio? A grandeza igual é uma só, é o número de nêutrons. Então, só o número de nêutrons é igual de um lado e do outro. De fato, então a gente vai afirmar que eles são isótomos. E repara que eles são isótomos porque eles têm o mesmo número de nêutrons, mas têm diferenças. As diferenças estão no número de massa e no número de prótons. Se eu chego e coloco aqui, por exemplo, eu vou falar de um outro átomo, eu vou fazer uma anotação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu vou botar assim, vou falar de outro átomo, que é, só um instante para eu conseguir desenhar, o cálcio, Jesus, e até que ficou bonitinho lá, consegui fazer um lá bonitinho. 40, 20. Olha esse 20. Pronto, está ficando minimamente aceitável. Se eu cálcio 40, 20, se eu comparo com esse daqui, falo, eles são isótomos. Não posso falar que eles são isótomos. O número de massa desse é 40, de prótons é 20, de nêutrons vai ser 20 também. O número de nêutrons desse vai ser igual. Só que eles são exatamente iguais, na real. Então, não posso falar que eles são isótomos, porque eles são exatamente o mesmo átomo daquele elemento químico. Então, eles não são isótomos, porque para ser isótomos tem que ter alguma diferença. Tem que ter igual ao número de nêutrons, a diferença no número de massa e no número de prótons, certo? Vou limpar aqui os desenhos, que no caso foi esse desenho ali, e passar para o próximo slide. Então, a gente já falou de isótopos, a gente já falou de isótonos, a gente vai falar agora de isoeletrônicos. Isoeletrônicos, o nome já está indicando mais ou menos o que é, né? O que vai ter de igual. Tem que ter o mesmo número de elétrons, mas aí tem que se diferir no número de prótons. Lembra desse primeiro exemplo aqui? Vou passar ele todo. Esse primeiro exemplo, eu não posso falar que eles são isoeletrônicos, apesar de eles terem o mesmo número de elétrons. Para ser isoeletrônico, tem que ter o mesmo número de elétrons, mas diferença no número de prótons, como está aqui a definição colocada, né, dos isoeletrônicos. Vamos ver o que eu tenho de exemplo aqui para isoeletrônico. Então, potássio 3919, aqui no caso é o mais, e o argônio, e esse enxofre 2 menos. Vou passo a passo aqui. Potássio 3919 mais, massa 39, tranquilo. Prótons 19, nêutron 20, a gente já viu tudo isso no slide passado, né? Aqui tem esse maisinho, significa que ele é um cátion. É um cátion, se ele é um cátion, né? Ele perde elétron. Perdeu quantos elétrons? Só um. Seria 19 o número de elétrons dele, como um átomo neutro. Como não é um átomo neutro, é um cátion, ele perdeu um elétron, vai passar a ser 18. 18 é o número de elétrons dele. Do argônio, massa 40. O número de prótons é 18. 18 mais 22 é 40. Nêutrons é 22. E elétrons, é átomo neutro, é igual ao número de prótons. 18 e 18. Para o enxofre, 32, 16, 2 menos, a massa é 32. O número de prótons é 16. Está aqui, 32 e 16. 16 mais 16 é 32. O número de nêutrons é 16. Próton mais nêutron tem que ser igual ao número de massa, né? E o número de elétrons seria 16, se fosse átomo neutro. Mas não é um átomo neutro. Aqui é um íon. Aqui é um ânion. Se ele é um ânion, ele ganhou elétron. Ganhou quantos elétrons ali? 2. Ganhou 2 elétrons, então. Seria 16, ganhou 2, ficou com 18. Repara que nos três casos, esses três átomos, essas três espécies,
São espécies isoeletrônicas. Tem o mesmo número de elétrons. Elétrons dos 3 é igual a 18. E repara também que o número de prótons dos 3, 19, 18 e 16, são diferentes. Essas são espécies isoeletrônicas, como a gente estava falando dessa forma. E para finalizar, os isóbaros. Isótopo, isótono, isoeletrônico, isóbaro. O último é o que menos tem relação, talvez, com o nome, menos que dá para pegar. Mas dá para a gente falar assim, ó, são átomos que possuem o mesmo número de massa atômica. A, né? Massa atômica a gente representa por A. Em todos os outros casos a gente estava representando dessa forma. Repara, então, que eu nem coloquei que precisa ter número de prótons diferentes. Vocês já sabem disso. Tem que ter o mesmo número de massa. Mas o número de prótons e nêutrons tem que ser diferentes para serem, de fato, então, átomos diferentes, como a gente já vinha falando. Para esses dois exemplos, nitrogênio 14,7 e carbono 14,6. Nesses dois casos, a massa é 14, mas o número de prótons aqui é 7, aqui é 6. Nêutrons aqui é 7, aqui é 8. São 8, porque 6 mais 8 que dá 14, né? Elétrons é igual ao número de prótons no estado fundamental, como um átomo neutro. Esse aqui tem 7 prótons, 7 cargas positivas. Aqui vão ter 7 cargas negativas, 7 elétrons. 6 prótons, 6 cargas positivas, 6 elétrons, 6 cargas negativas, dessa maneira. Certo? A gente diz, então, que eles são isóbaros porque eles têm o mesmo número de massa atômica. É isso que a gente tem para falar sobre isótopo, isótono, isoeletrônico e isóbaro. Vou interromper meu compartilhamento só para eu me despedir formalmente de vocês. Grande abraço, espero que a gente se encontre numa próxima videoaula. Obrigado pela atenção e até mais. Valeu!